o jogo emergiu na realidade. As regras do mundo foram viradas de cabeça para baixo. E a humanidade entrou na era de se tornar jogadores. Com o mundo configurado como um palco de jogo. A única maneira de se tornar um jogador é subindo de nível. E se tornar o mais forte. Essa é a única maneira de chegar ao topo do mundo. No dia da fusão mundial, eu recebi a única classe oculta: Necromante. A partir de agora, eu não morrerei até que minhas criaturas invocadas desapareçam. Eu me sento no trono de ossos como o Deus dos mortos e ando entre a vida e a morte. Sou uma calamidade ambulante. Primeiro um resumo do vídeo anterior. Lin Moyu foi cercado pelo trio de manto azul. A Ning Yi tentou salvá-lo, porém sem êxito. Acabaram marcados e no fim tiveram que lutar. E nesse momento Lin Moyu fez suas invocações e que resultou em um exército de guerreiros esqueletos sedentos por sangue. Iniciamos com o mago ativando uma habilidade de barreira para se defender dos guerreiros esqueletos. Porém não foi o suficiente. As espadas dos guerreiros esqueletos atingem a barreira, e o escudo se quebra. Agora vulnerável, o mago ergue seu cajado, e revelando uma expressão aterrorizada e soando frio, ele ativa uma habilidade de fogo que gera rajadas e ondas de fogo, na tentativa de afastar os guerreiros esqueletos. Porém foi uma tentativa sem sucesso. Os esqueletos continuam o seu avanço, ceifando a vida do mago. Nesse momento, o arqueiro se encontra correndo, tentando fugir de outro guerreiro esqueleto. E mesmo possuindo 1000 pontos de agilidade, e apesar de tentar muito se livrar dos guerreiros esqueletos, ele não consegue escapar, pois o guerreiro esqueleto possui 1500 pontos de agilidade. Já o cavaleiro acaba ativando uma habilidade chamada de defesa extrema que ajuda o cavaleiro a avançar contra os esqueletos, que deixa Lin Moyu surpreso em ver tal habilidade. Essa habilidade tem o poder de repelir ataques de profissionais de nível 40, mesmo o cavaleiro estando em nível 20, e aqueles que aprendem essa habilidade podem ser classificados como uma subclasse da de cavaleiro. O cavaleiro nesse momento, demonstrando uma expressão de pavor, se pergunta por que os guerreiros esqueletos são aterrorizantes, e pondera que não deveria ter dado sua vida por um pergaminho de habilidade intermediária. Observando que os ataques estão sendo repelidos, Lin Moyu levanta a mão, canaliza um pouco de mana e diz para bloquearem e não deixarem o cavaleiro escapar. Lin Moyu usa uma habilidade chamada Ataque Frenético, e pensa que deve acabar com eles completamente. A habilidade Ataque Frenético causa dano igual a 200% da própria força no alvo. Os esqueletos possuem força de 1500 pontos. Com isso o cavaleiro vai receber um dano extraordinário. Assim os guerreiros esqueletos atacam, e o cavaleiro só pensa que os guerreiros esqueletos são fortes e ainda usam habilidades. O escudo de defesa extrema tem uma duração de 1 minuto, porém sob pressão ele é rompido facilmente. Quando o escudo é quebrado, outros guerreiros esqueletos saltam em cima do cavaleiro, cercando. Nesse momento Lin Moyu pensa em sua irmã, que em suas lembranças lhe aconselhou: Moyu, lembre-se, se decidir fazer algo, não hesite. Ning Yi nesse momento, está observando o protagonista com olhos arregalados, e fala com a voz trêmula que Lin Moyu nem sequer se moveu, e pondera se todos estão mortos. Ao finalizar os 3, Lin Moyu pensa que os itens do inventário serão dropados e decide verificar. Sendo assim ele obtém um cajado, que pode aumentar o poder das habilidades de um mago em 5%, e concede mais 20 pontos de espírito. Um arco, que pode aumentar o poder das habilidades de arquearia em 5%, e concede mais 20 pontos de agilidade. Um escudo, que pode aumentar a eficácia das habilidades de defesa em 5%, e concede mais 20 pontos de constituição. E uma espada, que pode aumentar o poder das habilidades de ataque mágico em 5%, e concede mais 10 pontos para a constituição.
Mais 10 pontos para a força. Após guardar os equipamentos, Lin Moyu pega um pergaminho de habilidade, Ningyi diz ser um pergaminho iniciante, e pergunta se ele ainda não teve a oportunidade de usar algo do tipo. Lin Moyu pensa e pondera que vale ao menos 10.000 moedas de ouro e se pergunta se deve vendê-lo. Nesse momento, Ningyi dá a opção de ele usar. O pergaminho é de habilidade iniciante, e pode adquirir habilidades de baixo nível, sendo do nível 20, e por ser iniciante, ele tem a possibilidade de adquirir habilidades já aprendidas. Dentro de uma cena meio cômica, Ningyi fala para o Lin Moyu que ele não deve vender, e que caso esteja cogitando, não vale muito dinheiro. Lin Moyu apenas pensa que ela não liga para dinheiro, e pondera se ela é de uma família rica. Sendo assim, ele pergunta como usar o pergaminho. Ela, toda fofinha, acaba fazendo uma pequena pegadinha com Lin Moyu, e diz que ele tem que falar a palavra usar enquanto segura firme o pergaminho, e tem que ser em voz alta. Lin Moyu, sério, segura firme o pergaminho e diz, usar. Em seguida ele fica constrangido enquanto Ningyi sorri, e com um sorriso radiante, ela diz que talvez ele não tenha dito alto o suficiente. Lin Moyu olha para Ningyi, e ela está radiante esperando falar, enquanto Lin Moyu pensa que talvez o pergaminho ative com habilidades mentais. Lin Moyu, em seguida infunde poder espiritual e deixa Ningyi decepcionada, com fracasso em sua tentativa de ouvir mais da voz do protagonista. O pergaminho é consumido, e Lin Moyu pensa que realmente valeu a pena, pois recebeu uma nova habilidade. A habilidade adquirida se chama Explosão de Cadáver, de nível 1. Seu efeito é causar danos em área ao detonar um cadáver, causando danos equivalente a 10% da vida restante do cadáver aos inimigos em um raio de 1 metro. Breve explicação. Cadáveres aos olhos de um necromante também possuem vida. Essa vida é a mesma que o cadáver tinha antes da morte, ou seja, a explosão será de 10% da diferença entre a vida do cadáver e a do inimigo dentro do raio de 1 metro. Porém, o Lin Moyu possui um talento que aprimora as suas habilidades e seus status em 200%. Sendo assim, todas as explosões serão devastadoras, alcançando até 10 metros de distância, a partir da detonação, podendo até ativar uma explosão em cadeia, se tiverem cadáveres próximos. Enquanto Lin Moyu termina de absorver o pergaminho, ele pensa que graças ao talento de aprimoramento, as suas habilidades podem se tornarem divinas. Ningyi, nesse momento, interrompe os pensamentos de Lin Moyu e pergunta se ele conseguiu uma nova habilidade. Lin Moyu confirma, e Ningyi ressalta que a voz do protagonista realmente é agradável, e menciona que é uma pena que ele não fale muito. E olhando para Ningyi, Lin Moyu pensa que ela não é como as outras garotas. Ele devolve o elogio, e fala que a voz dela também é agradável. Ela radiante agradece, e em seguida retira um pequeno baú, e diz que pelo elogio e por salvá-la ela o dará como agradecimento. Lin Moyu abre o baú, e retira um pergaminho. Ao retirar o pergaminho, Lin Moyu pondera que se trata de uma habilidade intermediária, e caso venda pode conseguir 1 milhão de moedas de ouro, e o considera valioso. Então é explicado que pergaminhos de nível intermediário podem despertar habilidades entre o nível 40 e 70, e apesar disso, tem a chance de obter habilidades já aprendidas. Uma breve explicação: as habilidades adquiridas com esse pergaminho não são ativas somente nos níveis de 40 a 70, e sim que desperta habilidades que normalmente só são adquiridas quando se atinge esses níveis, ou seja, Lin Moyu terá acesso a habilidades de nível 40 ou superior estando agora no nível 10. Lin Moyu então observa Ningyi e em pensamento, diz que esse é o pergaminho pelo qual ela estava sendo perseguida, e se pergunta se ela está lidando realmente. Ningyi se senta próximo à fogueira e estende as mãos, na tentativa de se manter aquecida. Enquanto isso ela fala que conseguiu o baú em um assentamento Orc-Carmen, na cidade de Shaoai, e complementa dizendo que o baú aparece aleatoriamente. E ao atacar o acampamento ela acabou recebendo como recompensa, logo em seguida passou a ser perseguida, e depois ela fugiu por 2 dias, em direção à cidade de Shihai, e por fim, diz que eles eram irritantes e os chamam de insetos. Lin Moyu senta próximo a ela, e fala que ela poderia ter morrido. Ningyi nega,
e diz que caso ela receba um ataque fatal, será teleportada automaticamente para outra posição. E se não fosse por Lin Moyu, ela ainda assim sairia ferida. Ning Yi, tremendo e fazendo biquinho, diz que se machucar é doloroso e que não gosta de sentir dor. Enquanto isso, Lin Moyu apenas pensa que Ning Yi é uma jovem rica e não pode perder facilmente seus tesouros. Após isso, Ning Yi diz estar com fome e pede algo para comer em retribuição aos pergaminhos, e ressalta que não quer algo dos drops e sim batatas doces. Lin Moyu, olhando para ela com uma expressão bem engraçada, retira a batata doces do espaço dimensional e entrega para ela. Enquanto Ning Yi come, ela pergunta para Lin Moyu se ele ainda não foi para uma academia de alto nível e se está ali para subir de nível. E em seguida completa perguntando qual exame de admissão ele irá fazer. Lin Moyu responde e diz que irá fazer o exame da academia Xiajing. Ning Yi e meio surpresa diz que a academia Xiajing é muito boa e pondera que com as habilidades de Lin Moyu ele pode entrar em qualquer academia, e caso ele não consiga, ninguém mais consegue. Nisso ela vira para o Lin Moyu, levanta o dedo e diz que caso ele entre na academia Xiajing, ele deve visitar a Torre Divina. É uma torre de desafios, lá poderá obter recompensas, podendo até mesmo receber recompensas duplicadas. E quanto mais alto nos andares da torre, melhor. Ela continua falando sobre as características da academia, e comenta sobre pontos, que são meio que uma moeda de troca na academia, e fala sobre a academia de criação dos deuses, e que se for possível ele deve entrar. O tempo passa e Ning Yi adormece. Lin Moyu a cobre com sua blusa e inicia sua meditação, para recuperar a força mental. Na manhã seguinte, Ning Yi acorda e pergunta para o Lin Moyu se ele ainda tem batatas, pois está com fome. Já com várias batatas em sua posse, Ning Yi diz não ser o suficiente, e estendendo a mão pede um pouco mais. Lin Moyu abre os braços e diz que não tem mais batatas, e com isso Ning Yi acredita e diz está tudo bem. Em seguida ela levanta, diz que está partindo, afirma que vai evoluir e que eles se verão no futuro, e pede que ele evolua para carregá-la na dungeon no futuro. E correndo em direção ao horizonte, ela diz que se verão em breve. Lin Moyu, agora só, vai até onde os corpos estão, e diz que deve testar a habilidade Explosão de Cadáver. Ele ativa sua habilidade, e uma energia vermelha é canalizada em sua mão, ativando a explosão em um dos corpos. Depois que o cadáver explode, uma cratera é gerada, e Lin Moyu pensa que foi bem maior que o esperado por conta do seu aprimoramento, chama a habilidade de divina, pois não deixa rastros dos cadáveres, e que pode se tornar muito maior nessa perspectiva. Deixando o local, e caminhando com firmeza, ele detona os outros dois cadáveres, que explodem atrás dele. Agora caminhando ao lado de um guerreiro esqueleto, no meio da floresta, Lin Moyu pensa na evolução dos guerreiros esqueletos, que foi de ferro para bronze, custando agora 70 pontos de poder mental para invocá-los, e se preocupa, pois seu poder mental é de apenas 300. Então o sistema mostra seu espaço de invocação, onde ele pode guardar até 100 guerreiros esqueletos e que agora possui apenas 48. E vendo isso, Lin Moyu diz que ficará cheio um dia. Lin Moyu então chega até a entrada da mina do Mar Ocidental. Em frente ao portal da dungeon, vários grupos estão sendo formados. Um dos grupos precisa de um curandeiro, outro precisa de um cavaleiro, enquanto outro precisa de um curandeiro e suporte de controle. E no meio de toda aquela euforia, para recrutar membros, Lin Moyu aparece, caminhando firme e impassível com seu guerreiro esqueleto como guarda. Abrindo o sistema de níveis de dificuldade da dungeon, Lin Moyu nota que tem os níveis normal e pesadelo. Ponderando sobre ele, pensa que apesar de não ter a dificuldade inferno, todos os monstros são de elite mesmo sendo nível normal, e na dificuldade pesadelo eles são de elite aprimorados. Ponderando sobre as dificuldades, ele menciona que para enfrentar o nível normal, seria necessário um tanque, um DPS e um curandeiro, e para a dificuldade pesadelo seria necessário um grupo de 5 pessoas, sendo que a composição seria com 2 suporte e 2 DPS. Lin Moyu, sem se dar conta, é surpreendido por um dos transeuntes, que se aproxima e ativa a habilidade analítica, perguntando se Lin Moyu é um invocador.
Como Lin Moyu tem a medalha que bloqueia essa habilidade, o transeunte não conseguiu obter informações, porém acaba por alertar o guerreiro esqueleto de Lin Moyu. Outros que estavam por perto abordam Lin Moyu, tentando recrutá-lo. E Lin Moyu só consegue pensar que a medalha que Ning Yi lhe deu o poupou de vários problemas. E nesse momento Lin Moyu olha de revesgueio, e com uma expressão séria ele agradece, mas diz não ter necessidade de se juntar a um time. Lin Moyu, com uma imagem pensativa, escolhe a dificuldade pesadelo. O sistema pede para ele confirmar. Lin Moyu confirma e em seguida ele é teleportado, enquanto os demais se perguntam se Lin Moyu realmente entrou sozinho na dungeon. Curiosos perguntam ao transeunte que usou a habilidade analítica, qual classe e nível de Lin Moyu. Ele diz que não obteve informações e decidem esperar para ver se Lin Moyu sairá vivo. Dentro da instância da mina do Mar Ocidental, Lin Moyu se encontra dentro de um escudo, e fala que o cheiro de sangue é muito forte. Lin Moyu observa que os monstros são de fato elite com aprimoramento, pois seus atributos são bem maiores que monstros normais. O sistema mostra as especificações do monstro. É um guardião da mina Goblin, monstro de elite aprimorado de nível 14, com força em 800 pontos, agilidade de 400 pontos, espírito em 200 pontos, constituição em 1000 pontos, e sua habilidade é ataque atordoante. Lin Moyu então pensa que apesar de sua força e constituição serem altas, sua defesa e poder de ataque são normais. Realizando várias invocações, Lin Moyu pondera que nem mesmo um cavaleiro de nível 14 seria capaz de enfrentar um monstro como esse, e chega à conclusão que membros não cooperativos não conseguem passar pelo nível pesadelo. Deixando a área segura, Lin Moyu continua seus pensamentos, onde ele afirma que seus guerreiros esqueletos são mais fortes e que deve começar a caçada. Os guerreiros esqueletos começam o massacre, enquanto Lin Moyu recebe notificações de abate. Eliminado o Goblin Guarda de Minas de nível 14, mais 4.200 pontos de experiência. Quando Lin Moyu se depara com a quantidade de experiência que um único Goblin forneceu, ele fica surpreso e pondera ser 10 vezes mais do que um monstro normal, e que um deles equivale a 10 monstros dos do lado de fora. Ordenando mais um avanço, Lin Moyu aponta para o Goblin e diz: "Vamos nessa!", enquanto pensa que sua velocidade de evolução será muito mais rápida. Abrindo o mapa gerado pelos guerreiros esqueletos, Lin Moyu diz para os guerreiros esqueletos não deixar nenhum canto passar, devem matar todos eles. Novas notificações de abate chegam para Lin Moyu. Eliminado o Goblin Guarda de Minas de nível 14, mais 4.200 pontos de experiência. Obteve 5 ossos. Eliminado o Goblin Guarda de Minas de nível 14, mais 4.200 pontos de experiência. Obteve 6 peles. Após alguns abates Lin Moyu sobe de nível, atingindo nível 11. O poder mental é recuperado, e em seguida ele invoca mais 4 guerreiros esqueletos. Agora com o avanço de nível é possível ver a tela de status de Lin Moyu. Nome é Lin Moyu. Sua ocupação é necromante, classe única, nível 11, força de 120 pontos, a agilidade é de 120 pontos, o espírito é 40 de 400 pontos, a constituição é de 120 pontos, equipamento não tem nenhum. O espaço de convocação está em 56 de 110 guerreiros esqueleto, e a quantidade armazenada é de 56. Outra tela do sistema informa: o talento é compreensão de nível 2, classe única. Sua habilidade passiva é transferência de dano, e suas habilidades ativas são chama da alma de nível 11, convocação de guerreiro esqueleto nível 11, e explosão de cadáver de nível 1. O sistema também explica como funcionam suas habilidades. Como elas são explicadas no decorrer da obra, vou deixar aqui os detalhes para vocês, podem pausar e conferir. Após Lin Moyu atingir o nível 10 ele só aumentava seus atributos como força, agilidade e constituição em 10 pontos, mas quando atingiu o nível 11, seus atributos aumentaram em 20 pontos, porém, o mental aumentou em 100 pontos. Levando isso em consideração ele chega à conclusão que a amplificação dos atributos será ainda maior no futuro. Ele também observa seus guerreiros esqueletos, que tiveram seus atributos básicos aumentados em 20 pontos, e amplificados em 10 vezes, resultando em um aumento total de 200 pontos.
Assim a força, a agilidade, o espírito e a constituição aumentaram para 1.700 pontos mais 200 pontos de aprimoramento. Usando a habilidade Explosão de Cadáver, ele se pergunta o porquê de ela não ter evoluído com o aumento de nível. Pensando na Ning Yi, ele fala que caso ela estivesse com ele, ela certamente saberia o porquê. Uma breve explicação: essa habilidade Explosão de Cadáver, nessa obra, ela possui fator de crescimento. Será explicado detalhadamente mais para frente. Lin Moyu limpa a área atual e vai direto para a próxima. Se depara com um chefe de área, que o recebe com um rugido estridente e paralisante. É um lobo branco e imenso, que mostra sua imponência diante de Lin Moyu. O chefe da área é um rei lobo da mina, líder de elite, de nível 15, sua força é de 2.000 pontos, a agilidade é de 2.000 pontos, o espírito é de 1.000 pontos, constituição é de 2.500 pontos, e sua habilidade é rugido. Lin Moyu observa e fala que o chefe da área já é bem forte, tendo atributos altos, e pondera o quão forte deve ser o chefe final. Apesar de que os status do lobo da mina são mais altos que os dos guerreiros esqueletos, ele ainda está sozinho, então pode ganhar, e com isso manda seus guerreiros esqueletos atacarem. O lobo da mina usa sua habilidade rugido, porém não consegue repelir os guerreiros esqueletos, pois graças às suas constituições eles conseguem aguentar o ataque do rei lobo da mina, o que os faz continuarem avançando. Os guerreiros esqueletos usam a habilidade Ataque Frenético, e envoltos em aura escarlate, os guerreiros esqueletos atingem o rei lobo da mina com diversos ataques. O rei lobo da mina cai, enquanto os guerreiros esqueletos continuam seu ataque. O rei lobo se levanta e usa a habilidade de rugido novamente, repelindo os guerreiros esqueletos que estavam sobre ele. Já Lin Moyu fala que a habilidade em si é fraca, porém o fator repelir é muito bom. Após repelir os guerreiros esqueletos, o rei lobo da mina pula em direção a um dos túneis da mina na tentativa de fugir, enquanto Lin Moyu se pergunta se chefes podem fugir. E nesse momento Lin Moyu entende que ele não apenas fugiu, o rei lobo da mina chamou reforços. Os lobos que foram invocados foram os lobos selvagens da mina, de nível 14, a força é de 600 pontos, a agilidade é de 600 pontos, o espírito é de 200 pontos, a constituição é de 1.000 pontos, e a habilidade é mordida. Lin Moyu nesse momento se vê cercado por dezenas desses lobos. Observando seus atributos, Lin Moyu diz que não são fortes, porém são muitos, e pondera que profissionais comuns não são capazes de enfrentá-los mesmo em 5 pessoas, e com uma expressão decidida e firme, ele diz que para ele não é um problema, afinal ele é um necromante. Os guerreiros esqueletos avançam e começam a massacrar os lobos, enquanto Lin Moyu recebe as notificações de abate. Eliminou o lobo selvagem da mina de nível 14, experiência mais 2.800 pontos. Obteve 3 peles de lobo. Após alguns abates, Lin Moyu é envolto em uma aura vermelha, e ativa sua habilidade, Explosão de Cadáver. E para quem não lembra, essa habilidade ativa uma explosão de 10% da diferença entre a vida do cadáver e do inimigo dentro do raio, mas com o aprimoramento isso passa a ser 100% da vida do cadáver, ou seja, morte instantânea. Várias outras telas de abate aparecem para Lin Moyu, e após a explosão de alguns lobos selvagens, ele consegue um progresso de 72% para atingir o nível 12. O lobo da mina reaparece, e Lin Moyu diz que o tratamento será igualitário para o lobo da mina também, e que ele deveria experimentar. Assim ele ativa a explosão de cadáver no restante dos corpos, que atingem o lobo da mina, o derrotando. Assim Lin Moyu recebe mais 15.000 pontos de experiência, obtém também o canino do Rei dos Lobos e o núcleo de cristal de monstro de baixo nível. Lin Moyu guarda os itens no subespaço, e enquanto caminha, diz para os guerreiros esqueletos continuarem limpando a área até encontrarem o chefe final. Enquanto isso Lin Moyu pondera que o ganho de experiência será maior quando for para masmorras de nível inferno. Assim ele é notificado que os guerreiros esqueletos eliminaram um guerreiro goblin de elite de nível 15, concedendo mais 4.500 pontos de experiência.
obtendo também 6 ossos de fera. E com uma expressão séria e decidida, ele pensa que o percurso levou um pouco mais de 1 hora, e subiu de nível durante esse tempo, levando em consideração a eficiência. Com mais algumas rodadas ele pode alcançar mais níveis. Assim ele fala para sua irmã o esperar, pois a encontrará em breve. Nisso ele se depara com o chefe final na dungeon. O chefe é um monstro de nível chefe, provavelmente um goblin, de nível 16. A força é de 3.000 pontos, a agilidade é de 1.500 pontos, o espírito é de 1.500 pontos, a constituição é de 3.000 pontos, e as habilidades são jato de chamas, varredura e repelir. O chefe final abre os olhos, e sem perder tempo, rapidamente se levanta e já realiza um ataque. Lin Moyu é atingido, fazendo sua habilidade passiva transferência de dano ativar, direcionando o dano para o guerreiros esqueletos, que é destruído. E mesmo ativando a habilidade ataque frenético, Lin Moyu perde 2 dos seus guerreiros esqueletos. Nesse momento Lin Moyu se dá conta da diferença entre os atributos de força e defesa, onde a constituição que Lin Moyu tem, que é 120 pontos, gera apenas uma defesa fraca, sendo que a força do Rei Goblin é de 3.000 pontos. Aqui pessoal, a melhor forma que achei de explicar isso, é o jogo de pedra, papel e tesoura, onde pedra quebra tesoura, tesoura corta papel, papel embrulha pedra, é tipo isso, um atributo é mais fraco ao seu oposto, e vice-versa. Nesse momento, Lin Moyu coloca a mão na cabeça e diz que ele é o elo fraco pois sua constituição é fraca, e decide se esforçar mais em aumentar esse status. Para quem não sabe ou não entende, a constituição é um dos fatores ligados diretamente à vida e à defesa do personagem. Para a gente é como se fosse os exercícios e a alimentação saudável, ajuda na sua saúde e te possibilita defesas contra doenças, a grosso modo, é mais ou menos isso. Após isso a obra explica a diferença entre o Rei Goblin e o Guerreiro Esqueleto. Assim Lin Moyu ergue a mão e convoca seu exército de guerreiros esqueletos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, curte para ajudar o canal e ative as notificações. A playlist está na descrição. Caso não tenha assistido todos os vídeos e quer assistir tudo, dá uma olhadinha nela. Até o próximo vídeo.